Já está no ar o programa Nossa Terra. Bom dia, meu amigo, minha amiga. Bom dia para você que acordou agora. Estamos reajustando aqui os nossos microfones, as nossas câmeras, para iniciar o programa Nossa Terra, né? Mandando um abraço bem forte para a dona de casa, para o trabalhador braçal, o trabalhador do campo, né? Você que mora no sítio, na fazenda aí, que trabalha de sol a sol aí para colocar comida na mesa, né? Tanto na mesa da sua família como na nossa mesa, porque o pessoal da cidade não planta, mas compra e come. Meu amigo, minha amiga que está ligado com a gente nas aldeias indígenas, né? Em volta de Marabá, um abraço para vocês, todos os índios e índias. Esse povo aí que tem lutado muito para manter o padrão deles, né, a tradição. Isso é muito louvável, a gente ajudar em tudo que for preciso, mas são os nossos irmãos. Os índios são os nossos irmãos e são donos da terra. Mas na oportunidade quero mandar um abraço bem forte para o pessoal, agora lá na barraca na Praia do Tucunaré, né? Ficou agora uma faixa de luto. Quem faleceu foi o Pedro do Flamengo, né? Proprietário da barraca lá, aquela barraca do Flamengo. De vez em quando eu falo aqui que nós vamos comer um tucunaré. Domingo César, rapaz, nosso companheiro faleceu esses 2 dias, o Pedro do Flamengo. Mas tem a família dele aí, tem muita gente que ele ensinou, né, para trabalhar nessa barraca. É uma barraca de tradição nossa, a tradição do nosso marabaense. E a gente, domingo, normalmente come um peixe lá, peixe bem feito, tucunaré, né? Tucunaré, tomar uma Coca-Cola e água de coco, mas nós vamos fazer uma força de ir lá. Um abraço para todos vocês, barraqueiros e barraqueiras, aí da Praia de Tucunaré. Eu sei que vocês estão um pouco tristes com a perda de um companheiro, né? Mas aí eu vou abraçando aí o pessoal da Praia do Geladinho, Espírito Santo, né? Lá dos Lençóis, né? Tem muita praia aí ainda, Croa Pelada. Lá para o Tupiranga tem muita praia bonita, né? Praia do Meio. Então, esse círculo aqui, entre Marabá, Tupiranga e São João do Araguaia, é um lugar, são lugares de lazeres turísticos, né? Mas a gente quer também mandar um abraço bem forte para a Polícia Civil, Polícia Militar, Polícia do Exército, Polícia Federal, para o Corpo de Bombeiro, a Guarda Municipal, o DETRAN, e também nós queremos mandar um abraço bem forte para o pessoal aí do DMTU, né? Um abraço para vocês aí e para todos ali, funcionários do Fórum de Marabá, a todos os juízes, todos os funcionários. Um abraço também para todos os funcionários da Prefeitura Municipal de Marabá, todo o secretariado aí, desde os professores aos gari. Um abraço bem forte do programa Nossa Terra. Mandamos um abraço para todos os pescadores e família da colônia Z30, que é a colônia de Marabá, e muitos pescadores. Eu sou filiado desde 1987 nessa colônia de pesca, colônia Z30 aqui de Marabá, né? Eu não sei se o Domingo César está ligado com a gente na Imperatriz, ele não sei se filiou, mas ele também é pescador. Deve estar filiado lá ali na zona de pesca do Maranhão, né? Porque lá também tem o Baixo Tocantins todo, do Alto Tocantins ao Baixo Tocantins. A gente tem as zonas de pesca, a nossa zona aqui é a Z30 de Marabá, mas tem Tupiranga, que é outra zona, que organiza aí a pescaria, o negócio da Piracema, na época da Piracema, uma vez por ano, aí organiza com os pescadores, né? Um abraço bem forte para todos os pessoal, os proprietários de restaurantes na Orla, ali, Orla Sebastião Miranda, na Marabá, pioneira, né? O cartão postal de nossa cidade, né?
ali a gente vai do bairro da Santa Rosa até o bairro do Cabelo Seco, Francisco Coelho, faz a volta e vem pelo rio Itacaiunas. Então, esse aí é Marabá, é o Marabá que nós precisamos cada dia mais valorizar, principalmente as pessoas que vêm para turismo, chegam em Marabá, se encantam com a beleza. A pessoa, Ruth, 3 rios, Shalom. Shalom. 3 rios em nossa cidade, é fartura demais de água, de peixe, de lazer, de praia, de lugares de cachoeira onde a gente banha e leva a nossa família para o grande lazer, é um lazer natural, porque foi o Criador que fez para nós, né? Agora, os filhos do Dito Cuja que vão lá para a praia sujar e deixar lá tudo bagunçado, né? Mas nós não, nós vamos para a praia, catamos o lixo, colocamos na sacola para devolver lá nos contêineres, né? Mas fica aqui o nosso abraço bem forte para você que está ligado com a gente. Vamos compartilhar, vamos compartilhar aí, vamos dar um like, vamos se inscrever, né? Fazer um comentário aí no programa. E fique na paz. Shalom, 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 Yerushalayim. Minha esposa fará uma brachá, uma tefilá nessa manhã. É o costume nosso de fazer o shaharit de manhã cedo. Mas a gente pega aqui uma brachá, uma oração para fazer shaharit. Shaharit. Hoje é Avit de Shabbat. Avit. Diz assim, Adon Olam. Ele é o Senhor do universo, sobre o qual reinou, antes mesmo de toda criatura ser criada. No momento em que fez tudo, conforme o temido, conforme o seu desejo, então foi proclamado Rei Altíssimo. E depois de tudo acabado, só o temido reinará. Ele esteve e estará em glória. Ele é o único, e não há segundo que possa ser comparado e juntado a ele. Sem princípio e sem fim, a ele pertence a força e o domínio. Ele é o meu Deus, o meu vivo Redentor, rocha forte para me ajudar em minhas dores e no dia de minha angústia. Ele é o meu estandarte, o meu refúgio, partilha de meu cálice no dia em que eu invocar. Confiarei o meu espírito em suas mãos no momento em que cair no sono, e depois despertarei. E o meu espírito, o meu corpo também lhe entrego. O Eterno está comigo, e assim nada receio. Baruch Hashem. Exaltemos, ó Deus da vida, e demos-lhe glória. Ele existe, mas a sua existência não é limitada pelo tempo. Ele é um, e a sua unidade é inigualável e infinita. Ele não tem nenhuma forma, é incorpóreo e nada pode ser comparado à sua santidade. Ele existe, antes que foi criada alguma coisa. Ele é o primeiro, e nem o outro procedeu. Ele é o Senhor do universo e de toda a criação. E ele demonstra sua grandeza e poder. A inspiração de sua profecia concedeu aos homens de sua eleição, de sua glória. Nunca se levantou em Israel um profeta como Moisés, que contemplou a face de Deus. A lei da verdade foi dada por Deus a seu povo, pela mão do seu profeta Moisés, seu fiel servidor. Deus não dará outra lei, nem nunca mudará por nenhuma outra. Ele compreende e conhece os nossos segredos. Vê o fim de todas as coisas desde seu começo. Recompensa os bons segundo seus merecimentos. Pune os maus segundo a sua maldade. E nos fins dos dias enviará o nosso Messias para redimir aquele que tem esperança em sua salvação final. Os mortos, Deus em sua grande misericórdia os fará reviver. Bendito seja o seu nome e louvado para sempre. Baruch Hashem. Essa oração não é uma oração do princípio da fé judaica, não. É o princípio. Vamos falar só um pouquinho aqui da criação do mundo.
Quando a gente fala de Deus, mas não conhece Deus, É, pensa que é um homem, né, que teve que morrer. Esse é Deus. Morreu para salvar as pessoas, né? Mas o Deus que nós estamos falando aqui, o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, a oração que minha esposa fez fala que ele não incorpora, ele não incorpora ninguém. Ninguém fica possesso de Deus. não. Agora do diabo fica, né? Ele não tem nenhuma forma, quer dizer que ele não tem corpo, né? Ele não tem corpo físico, ele não morre, porque um Deus não morre. Você ainda é criança, né? Ainda acredita que Deus morre. Mas se você estudar mais um pouco, você vai ver que Satã, né? Satã, que é um anjo, ele não morre. Não. O Satã, Lucifer, Diabo, ele não morre. Por quê? Ele diz que são deuses. São anjos. Então, deuses não morrem. Agora, por que eles não morrem? Porque eles não nasceram. Não. Por que Satã, Lucifer, o diabo, você fala esses espíritos, porque as pessoas, por não conhecer, qualquer espírito que se manifesta perto dela, ela diz que é o diabo. Não entende, aí já dá para o diabo. Né? Então, o nome do diabo foi crescendo no coração dos religiosos, que eles têm mais medo do diabo do que de Deus. Tem lugar aí, tem religião, que se tirar o diabo, acabou a religião. Então, criaram um diabo, um demônio, castigador, inimigo de Deus. Mas que esse diabo, ele se apodera das pessoas. Quando é espírito de trevas, que são os espíritos que morrem, as pessoas que morrem aqui ficam aqui mesmo, esses aí se incorporam. Mas, na realidade, os daimons, os não nascidos, ele não incorpora ninguém não, ninguém consegue. Naquele dia, no mês passado, passou só um aqui perto do estúdio que estava fazendo o programa, passou um aqui e tu sentiu a energia, e eu senti a energia ruim, densa. A gente não quer estar em contato com essas energias porque elas são densas, eles são de outros lugares diferentes, de outra dimensão, de outra energia. É diferente da nossa energia. Agora, esses que morrem, que incorporam nas pessoas, nas igrejas, nos bares aí, que são espíritos nascidos, esses incorporam. Mas o não nascido, jamais ele pode incorporar no ser humano, porque o ser humano não aguenta. Quando a gente pega a Bíblia original, diz assim, Bereshit bara Elohim et Shammai, né? No princípio criou Deus o céu e a terra, né? Então a gente vê que no princípio, quem estava lá? Deus. Tinha alguém com ele? Não, porque ele diz lá no livro do profeta Isaías, quando eu estiquei o céu como se estica a cortina, quando eu amarrei todas as águas dos mares no meu pulso, onde é que tu estava? Não havia ninguém ali, só eu fiz tudo sozinho. Tem uma passagem no Novo Testamento que ele diz que o princípio era o verbo. Qual era o verbo que está aí no princípio? A palavra. Criar. Barar. Barar. Mas Cria, nós criamos. no princípio era o verbo estava com Deus. Quem escreveu isso? Roma e Grécia. Pois é. Nenhum dos apóstolos Mas o conheceram verbo isso. era o criar. A qual diz, fazemos do homem segundo a nossa imagem e semelhança, né? Qual é a nossa imagem com Deus? O verbo criar também, porque nós criamos. Porque na realidade o verbo criar é como o verbo trabalhar. Quem cria está trabalhando. E aí quando você está trabalhando, você está imitando Deus. Porque se a gente for a imagem, qual é a imagem de Deus? Ninguém sabe. Não tem, não existe. Tem, ele não tem forma, ele não tem corpo. Mas o texto, botaram direto que nós somos feitos a imagem e semelhança de Deus. O original não está assim. Não. O original fala diferente. Tem pessoas, não, porque é corpo, alma e espírito. Ele não é espírito, ele não tem corpo. E aí? Não, por exemplo assim, Deus, ele é espírito, ele é alma, mas não tem corpo. Agora,
Dizer assim, Deus é um espírito. Não, ele tem um espírito. Porque ele criou todos os espíritos. E ele criou só ele com excelência, que não tem concorrente. Não. Deus, o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, Deus da Bíblia, que conduziu Israel dentro da Bíblia, esse Deus, ele não tem concorrente. Agora, existem batalhas espirituais aqui na Terra que nós travamos contra as forças contrárias que atuam sobre a mente humana, que são as pessoas que morreram, não foram para a luz e ficam roubando a nossa energia quando a gente vai dormir. Né? Aí muitos manifestam na igreja, vem cá, quem é tu? Eu sou o diabo. Quem é tu, rapaz? Diz teu nome. Aí ele vai lá e diz o nome do capítulo, tal. E as pessoas tudo creem. Porque não estão vendo e nem sabem quem é. Nem sabe. A energia de um daime, de um espírito da alta potência, quando ele encostar, você passar perto da pessoa, a pessoa sente logo náusea, sente a energia. Se você não for preparado, se você não for um circuncidado, você não aguenta não. Você cai por terra, porque o diabo veio para derrubar. Mas Deus, ele só levanta, gente. O povo dele anda de pé. Nem para orar, Deus pede que você se ajoelhar. Não. Ora e de pé, porque é a posição de guerra. Quem ora de joelho é porque está despreparado de proteção. Agora, o judeu, bota a mão aqui, ó, em cima do coração, na testa, em pé e ora assim. Porque o rei Davi disse que tudo que é meu, louvo o Senhor. Então, quando eu faço esse movimento, a minha coluna vertebral, todos os órgãos internos se movimentam em nome do Senhor. Né? Orar de joelho é para fraco. Aí eu vejo que a pessoa... Aqui em casa eu crio galinhas, mas quando elas estão com medo, elas ficam tipo de joelho, enfia a cara entre alguma coisa e os outros vão lá e belisca e termina matando. É igual avestruz. E muitas vezes a pessoa se torna assim. Olha, Ruth, existe um animal dentro do rio, que se chama lontra. Esse animal, quando ele pega o jacaré lá no fundo, ele pega o jacaré mesmo, come a parte do rabo do jacaré, que é a parte mais maciça que tem, filé, e o jacaré fica quieto sem dizer nada. Só sentindo dor, porque ele sabe que se ele se movimentar, ela é muito rápido, ela pega ele. Então, assim também é o diabo na vida das pessoas. Esses espíritos malignos que perturbam a pessoa, as pessoas vêm buscar Deus, resistir o diabo, ele fugirá de vós. É uma coisa que a gente tem que se preparar, uma em espírito, que a gente um dia vai ter que prestar conta, chegar perante o tribunal. Outra é o nosso corpo. Nós temos o nosso corpo, nós temos que zelar por ele, não, quer dizer, se maquiar de qualquer maneira ou querer se desfilar com melhor roupa, não, mas zelar pelo nosso corpo. Uma para ter saúde, outra para ser protegido pelos espíritos malignos, pelas almas que estão aí. Muitos, por não saber, eles tiram a própria vida, né? Mata o corpo achando que vai resolver alguma coisa. Mas enquanto tem muitos aí que ele está querendo tomar o corpo de alguém. E às vezes consegue. No judaísmo, o suicida não é enterrado no cemitério judaico. Porque ele negou o processo da vida. Né? Então ele vai ter uma conta muito alta. E ninguém tem direito de tirar, né, sua própria vida. Outra... Nós temos um dono, né? Ele que manda, ele que tira, ele que bota, ele, como diz, Deus meu, a alma que me deste pura, tu a formaste, tu a criaste e tu insuplaste em mim. Mas um dia ele vai resgatar para a vida. Vai querer de volta a minha alma. E aí a pessoa vai lá e tira. Acha que vai resolver alguma coisa? Quando passa para o outro lado da vida, só vê trevas. E o corpo da gente, muitas almas que se tornam às vezes vingativas, ele tem um corpo.
Aí ele vai perseguir aquele corpo. Tem muitos que ficam brigando pelo corpo, quer dizer, muitas vezes a gente diz a coroa da pessoa, né? Tem pessoas como na rua, às vezes a gente vê, tem um senhor que ele passa, quando ele vem, você pensa que é multidões. Escuta vozes. Porque ali é um monte de almas brigando pelo aquele corpo. Outra coisa, na casa de internação de loucos, 90% do povo que está lá não é louco, não. Ele é obsediado pelo espírito. Às vezes um parente que morreu, um pai, uma mãe, um amigo. Encosta. Porque ele tem luz, aí ele passou no lugar e o espírito viu e acompanhou. Aí a pessoa não tem defesa, faz as orações precárias, que não atinge nada, e aquele espírito se fortalece nele. E continua. Daqui a pouco a pessoa está... E vai mudando, né? Porque quando uma alma dessa fica perto de alguém vivo, ele vai sugando, aí a pessoa já começa a adoecer, fica pálido, fica sem força. Fica variando. Conversando coisas que não é para conversar. E aí perde o equilíbrio. Porque na realidade, a gente tem que saber uma coisa. É que a gente tem que ser fortalecido. Uma pessoa me disse ontem, eu vou trazer minha esposa para estudar, para orar, porque... É interessante que a esposa da gente tenha conhecimento da Bíblia e de ligar um pouco do material para o espiritual. É isso que é o correto. Termos o nosso... Por exemplo, nós temos um dia hoje. Hoje é Shabat. Desde ontem, 6 horas, a gente parou toda a atividade em termos do dia comum, de comprar, vender, né? Por exemplo, hoje, eu levantei cedo, fui tomar um remédio da diabetes, 2, está faltando 1. Mas eu só vou comprar amanhã. Eu podia hoje comprar, com a desculpa dizendo, eu estou doente, eu tenho que tomar. Não é assim. Deus preparou 6 dias para nós trabalhar, está escrito no seu livro sagrado, na Bíblia, para quem crê. Trabalhou 6 dias e o 7 é o Shabat. Parou, né? Não é o dia do descanso, como se prega aí, as igrejas pregam, sábado é o dia do descanso, não é. Sábado é o dia de você parar a rotina do dia a dia e aí se virar para a santidade, para Deus, para a família, para visitar, para a família. Então, o dia do sábado, ele não é um dia triste. Você vê que no sábado não se pode jejuar no sábado. E você se lembra que antigamente andava muito pedinte na rua e era dia de sábado. Uhum. Era para você dar, terceiro da cá, né? Aí vinha pedir. Aí a pessoa ia e dava aquilo que podia dar. Todo sábado tinha aquilo é uma cultura que a gente já nasceu, aqui em Marabá já tinha. Todo sábado saía os pedidos com um saco, aí receber um fósforo, uma coisa, outra, tal, um sal, um açúcar, uma ajuda, né? Eles recebiam o dinheiro, mas era pouco, mas era assim, alimentos. Era alimento. Hoje em dia eles não querem, eles querem o dinheiro dele. Se eu for dar um arroz, não, eu quero. Aí, mas você sabe que lá no Novo Testamento tem um Bartimeu, não tem? Que é um mendigo que pedia. Cego Bartimeu. Então, como era aquele cego Bartimeu? Tinha uma capa. Todo mendigo naquela época tinha uma capa. Aí ele tinha o direito de tirar e pedir oferta para as pessoas. Ele tinha uma capa. Então a capa de Bartimeu, eu não viste ela nada. Vamos trabalhar que Deus ajuda, não é isso? Bora mexer? Aí você quer falar hoje de Números, capítulo 11? Nós temos muito assunto para hoje. Ferrado. Não sei se vai dar tempo. Mas eu quero lembrar para você que se você quiser adquirir apartamentos com qualidade, preço que cabe a prestação no seu bolso, a Imobiliária Marabá, né, está aí com a promoção de 300 apartamentos com prédio, condomínio fechado. E também, olha, a vantagem da Imobiliária Marabá é que você vai lá, fala com a dona Jane, que é proprietária, o telefone dela é 94 98 44 36 46 3. Ou então você que aqui no QR Code, coloca aí seu celular, bate a foto aí, você já vai cair lá no telefone dela.
E aí você vai negociar a sua casa própria. Quem que não sonha com a casa própria? Todo mundo sonhou, um dia teve, né? Se você sonhar, você tem. Principalmente quem casa, né? Quem casa. Eu falei assim, rapaz, se eu não tivesse essa casa aqui, eu ia comprar um apartamento com 2 quartos para mim e minha esposa morar. Aí dava para morar também um filho, né? Uma filha, neto. Mas quando a gente passa a ser avó, aí a gente tem que aumentar a casa, os quartos, essas coisas, né? Porque começa a chegar neto, nora, genro. E aí vai a casa do avô e da avó é o paraíso dos netos. Baruch Hashem, vamos para a Berra Aloterra. Tem muito nome. Como é que é o nome da missão? Berra Aloterra. Berra Loterra. Berra Loterra. A gente não pode se errar, aí não valeu. Pode estar falando outra coisa, né? Então é Berra Loterra. Mas aí, vamos para a Paraxá? Eu estou esperando para ver se tu deixa eu falar. Não, eu parei. Eu parei, cara. Eu ia só falar da imobiliária Marabá, já falei. Também tem a Cavalcante Céu, aqui na folha 24, 8, 9, 19. Posso falar com Dani Cavalcante, né? Aí, o Dani Cavalcante vai recuperar teu celular. Se for trocar bateria, troca bateria. Se for ter que trocar tela, ele troca a tela. Se for para você comprar um carregador novo, ele tem. E aí, daí para frente, película, tudo ele tem aí. Números capítulo 11, nós vamos para o versículo 16. Nós estamos ainda falando sobre a murmuração contra do pessoal que queria comer carne, dizendo eles que no Egito comia carne, panela cheia e peixe também, né? Para que palavra bonita é essa? E disse o Eterno a Moisés. E disse o Eterno a Moisés. No Novo Testamento, Deus não fala com ninguém. Porque foi o homem Grécia que criou o Novo Testamento. A gente sabe disso, que foi criado pelo homem. Não tem uma direção como tem o Velho Testamento, que eles chamam, que é a primeira aliança, onde Deus tem liberdade de falar. Olha, tem capítulo todinho que Deus fala. Mas no Novo Testamento, Deus não fala. Excluíram Deus do Novo Testamento. Por isso que o judeu não aceita o Novo Testamento por causa disso. Porque excluíram o Eterno. Ele não tem direito de fala. Deixa eu ver, versículo 16 que eu falei, né? E disse o Eterno a Moisés, no capítulo 11, Números 11, o livro é Números, capítulo é 11, versículo 16. Quem quiser acompanhar, pegar sua Bíblia. E disse o Eterno a Moisés, ajunta-me 70 homens dos anciões de Israel, dos quais tu sabes que são os anciões do povo. E seus guarda os levitas à tenda da reunião e ficarão ali contigo. Eu descerei ali e falarei contigo. E os enobrecerei, tirando uma parte do espírito que está sobre ti e pondo-a sobre eles. E levarão contigo a carga do povo e não levará tu sozinho. E ao povo dirás, preparai-vos para amanhã e comereis carne. Porquanto chorastes aos ouvidos do Eterno, dizendo, quem nos fará comer carne? Qual melhor era para vós, para nós no Egito? E dará o Eterno a vós carne e comereis? Não comereis um dia, nem 2 dias, nem 5 dias, nem 10 dias, nem 20 dias, porém 1 mês, até que vos infarteis dela e os rejeiteis. Porquanto rejeitaste o Eterno que está entre vós. Choraste diante dele, dizendo para que saíram do Egito. E disse Moisés, 600.000 homens de pé. Este é o povo no meio do qual estou, que tu disseste. Dá-lhes carne, e comerão durante 1 mês. Degolar-se-á para eles ovelhas, vaca, lhe bastem? Ou ajuntar-se-ão para eles todos os peixes do mar, que lhe baste? E disse o Eterno a Moisés, será que o poder do Eterno é curto,
Agora mesmo verás se esta minha palavra se cumprirá ou não. Saiu Moisés e repetiu ao povo as palavras do Eterno, e juntou 70 homens dos anciãos do povo, e os fez ficar em redor da tenda. E apareceu o Eterno na nuvem e falou-lhes, e tirou do espírito que estava sobre ele, e pôs sobre 70 homens anciões. E foi assim como pousou sobre ele o espírito, que profetizaram naquele dia, e depois nunca mais. Havia ficado 2 homens no acampamento, o nome de um era Edade e o outro... Uma parada que isso aqui é muita informação, gente. Muita, Muita aqui informação. tem muita, por isso que eu estou dizendo. Ruth, aqui, ó, o espírito, de verdade passou sobre ele, o espírito, porquanto estava entre os inscritos e não saíram à tenda e profetizaram. Medade pegou o espírito, dividiu. Isso? Não. O Eterno tirou o espírito de Moisés e dividiu entre os 70. Mas aqui diz assim, medade. Mas é porque esse daqui já é outro assunto. A qual eles profetizavam que Josué que ia assumir. Foi quando Josué diz assim para Moisés, mata. Você vê uma coisa, o espírito é tudo, mas também não é nada. Porque Deus tira de Moisés 70, não, tira um espírito e dele faísca para cada faz pousar cada faísca em cada pessoa. Essas pessoas passaram o quê? A profetizar. Elas profetizaram o quê? O que ia acontecer breve. Estava breve ainda no tempo deles, na geração deles ia acontecer. O que eles estavam profetizando. Porque se fosse 1, 2, 3 que profetizasse a mesma coisa, já seria uma grande confirmação, mas 70. 70 por imposição de mão, você transfere, né? Faísca do seu poder, do seu espírito. Por exemplo, assim, eu luto para adquirir uma conexão com Deus, recebo uma unção de cura, o dom de visão, revelação, profecia. Eu posso pegar esse dom, que esse dom é o Espírito, eu posso pegar e dividir com outras pessoas. É assim que começa o ministério. Alguém sai de uma igreja desgostoso, começa uma igreja ali, daqui a pouco ele sente o poder, a unção sobre ele, aí ele fala, Deus está comigo. Não é Deus, mas Deus está comigo. Aí ele começa a criar uma congregação, como aconteceu com Datã, Corá, Abirã. O que eles disseram? Ei, Moisés, tu pensa aí, só tu que fala com Deus? Nós também falamos, né? Nós também temos intimidade com Deus. E esse era o discurso que eles colocaram na cabeça dos levitas e derrubaram 250 levitas lá deles. Porque é Caim. Se juntar um rebelde, sai um rebelde daqui, abre um trabalho dele, tu acompanha ele, teu fim vai ser igual dele. Aí o que acontece ali? Deus irou-se contra aquela rebeldia que eles estavam fazendo da Corá e Abirã contra Moisés, dividindo o ministério de Moisés. E aí Deus se irou com eles e matou todos os 3. Né? Então, o rebelde, ele não morre agora. Tudo parece bom, né, Lúcio? Faz a divisão, carrega os crentes, monta um ministério, aí depois começa a vir o peso, a cobrança. Essas ovelhas não são tuas, tu não ganhou nenhuma delas. O mundo espiritual cobra isso. E aí a pessoa fica lá, não, eu estou com Deus, Deus está comigo, Deus fala comigo. Que Deus é esse? Deus da divisão, da encrenca, da contenda. Não existe isso. Deus é Deus de amor, é Deus de união. Mas vamos aí para frente. O versículo 16, nós vamos falar que o que os rabinos falam, aí entra os outros livros que eu acompanho, né? A contagem do 7. Na guimatria, ele é muito importante, como ele diz. Ajunta-me 70 homens. Por ordem de Deus, Moisés escolheu, quer dizer, aqueles 70 homens que havia sido guarda dos escravos israelitas no Egito, que se apiedaram deles, sofrendo então o castigo que cabia a estes.
Quer dizer, lá no Egito eles faziam isso, eles pegavam os próprios irmãos, quer dizer, da mesma raça, mesmos hebreus, Mesma nação. para castigar os escravos. Mas teve muitos que se apiedaram e não fizeram. Isso é a meta que os egípcios tinham, de usar nações contra elas mesmas. Para botar intriga entre eles mesmos. Fortalecer o exército deles. Mas eles não fizeram conforme o pessoal do Egito votava. Mas na época que Deus tirou o povo israelita lá do Egito, esses caras, em vez de ficar lá, não ficaram, vieram junto. Só para atrapalhar a obra de Deus lá no frente. Mas esses aqui que não fizeram mal, o povo hebreu, que era da mesma nação, irmãos da mesmo Deus, né? Eles não fizeram. Então o Eterno ele recompensa eles aqui, a qual ele pede para Moisés escolher eles, né? E através deles que diz assim, de Moisés tirou faísca da unção do Espírito e colocou sobre esses 70, que eram os anciões. Olha, Ruth, quando eu falo que esse Espírito, ele é um Espírito inferior, que tira faísca. Porque de Deus mesmo não sai faísca para entrar em ninguém. Nós aprendemos dentro da cultura judaica, nos 13 princípios da fé judaica, lá diz o seguinte, que Deus é incorpóreo. Então Deus não incorpora em ninguém, mas o Espírito de Deus sim, que é inferior a ele. Ezequiel é o exemplo do capítulo 2. Você pode pegar o capítulo 2 de Ezequiel, que lá ele disse que ele teve uma visão, ele estava deitado, estava dormindo. E nessa visão, ele viu quem falava com ele, que o Espírito entrou nele e disse, põe-te de pé e falarei contigo. Entrou nele, Deus não entra em ninguém. Não entra não. Não. Mas o Espírito Santo não é Deus. Outra, o Eterno é tão grande, como que ele vai entrar? Não sei que... Não, e como é que Deus é tão inteligente de fazer tudo isso no universo e não fez nenhum igual a ele para não ter inimigo? Nenhum. Por exemplo, a Bíblia diz que só existe um Deus, porque chamaram Israel, Adonai, o rei da Adonai, a Rússia, que voltando, Adonai. Então, aí diz que só o Senhor é Deus, não existe outro. Aí o Espírito de Deus, a gente chama de Espírito Santo porque é Kadosh, né? Que veio do Baruch. Então a gente chama o Espírito Santo, mas tem doutrinas. Agora as faculdades estão ensinando a doutrina do Deus que os crentes abandonaram, que é o Espírito de Deus. A pessoa que é isso? Só existe um. Toda oração nossa no hebraico só fala de um único Deus, que é o Hashem, que é o que criou. É o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Baruch Hashem. Esses homens que eu estou falando aqui, eles eram os vigias dos escravos. Quando Moisés chegou até Faraó e disse que era para ele soltar, eles inventaram uma maneira de castigar, impondo mais trabalhos. Eles tinham que fazer o tijolo e ainda tinham que pegar a palha. Né? Por conta própria. Antes o Faraó dava as palhas. Aí eles tinham que ir. Isso atrasava muito o trabalho, mas eles botaram tanto. Tinha que, durante o dia, ter que cumprir aquela meta, tanto 1000 tijolos. Né? Então tinha o vigia que ficava. Se eles não cumprissem, o vigia seria espancado. Não, o vigia também espancava eles. Eles eram soldados dos egípcios. Mesmo sendo israelita, ele mandava nos egípcios. Eles judiavam. Agora, teve uns que não fizeram nada contra. Mas eu estou falando do ruim e o bonzinho. Os bonzinhos, Deus resgatou. E agora eles vão receber a recompensa. A recompensa. Porque... Em Êxodo, capítulo 5, versículo 14, diz assim, e foram espancados guardas dos filhos de Israel, que os opressores do faraó puseram sobre eles, dizendo, porque não acabaste o povo trabalhando fixo de fazer tijolos, como fizeram ontem, também hoje,
E vieram os guardas dos filhos de Israel e clamaram ao faraó, dizendo: por que fazeis assim com a teus servos? Palha não é dada a teus servos. Quer dizer, esses que não espancavam os hebreus, os israelitas, que eram escravos, eles estão recebendo a recompensa que eles foram separados aqui, os 70, para receber o Espírito, né? Uma parte do Espírito de Moisés, para junto com eles, ou com ele, né, Moisés, administrar e separar, quer dizer, o peso não ficar muito em cima de Moisés. Agora dá para entender o teu raciocínio. Esses 70 homens que Moisés escolheu para dividir a capitania. Dividir assim as companhias, né? 10, um para liderar 100, o outro para liderar 80, 90, 70, 50 tal, a divisão. Porque esses homens, eles já tinham sido provados e testados na luta. Lembra do lado dos inimigos que eles tiveram, mas eles foram fiéis a Deus. Do versículo 11, o Senhor diz assim, do capítulo 11, versículo 17, e eu descerei ali, falarei contigo, e o enobrecerei, tirando uma parte do Espírito que está sobre ti, quer dizer, Moisés, né? E pondo-a sobre eles, e levarão contigo a carga do povo, e não levarás tu sozinho. Quer dizer, eles vieram em 70 para dividir as cargas que estavam sobre Moisés. Ruth, eu tirarei do Espírito que há em ti. O Espírito 70 porções, 70 faíscas para colocar em cada um dos 70 homens que eu escolhi. Você vê uma coisa, a gente chama isso de a partilha do Espírito Santo, compartilhar. É como se Deus pegasse um pão e quebrasse 70 pedaços e desse para cada homem, né? Então, esses espíritos, porque era um espírito, que sai de Moisés e se transforma em 70 homens. Então, 70 homens. Então, veja o quê? Esses homens que receberam o Espírito, eles já eram convertidos no seu coração, porque tinham o nome de Rachim, respeitava o povo dele. Recebe o Espírito de santidade, que é Kadosh Baruch Hu. Ele Kadosh Baruch Hu. Recebe o Espírito de santidade. Eles já eram santos, mas santificados. Né? Porque receberam. Não recebeu Deus, porque Deus não é Espírito. E foi o próprio Eterno que tirou. E Moisés, ele não enfraqueceu por causa disso, porque é comparado a um poço. Quanto mais você tira água... Mas Jesus já falou, olha, mulher, se tu soubesse quem te pede água, tu pediria, eu te daria água, né? Então não precisava mais vir nesse poço. Aí isso é um mistério que as pessoas procuram entender e não entendem. Mas o que é o Espírito? Eu não posso chamar nem o Espírito de Deus. Não. Se eu chamo, ele deixa de ser um Espírito para ser deuses. Deus. Existem os deuses, existem os arquétipos aqui na Terra que Deus colocou, norte, sul, leste e oeste, que são, os homens chamam de Deus, porque tem poder, faz muitos milagres. Toda religião tem milagre, toda religião tem força sobrenatural, porque são os arquétipos que trabalham nisso aí, que usa essas forças, sabe manipular a energia. Nós temos muita energia em volta de nós. O ser aqui na Terra, tanto homem como a mulher, tem muita energia emanada aqui entre nós. Agora, aqueles que sabem manipular essa energia, que domina tudo. E o 7, como ele diz, o número 7 e seus múltiplos foram muitas vezes escritos na Torá para vários assuntos. 7 dias da semana, 7 dias da impureza da mulher, 7 braços do candelabro, 7 semanas do homem, e etc. E agora 70 homens... 7 notas musicais. Dos anciãos de Israel. Mas Ruth não disse que o número 7 é do diabo? Os filhos do dito cujo falam por aí que o número 7 é do diabo, e eles pregam ainda dizendo: não aceite o número 7 porque o número 7 é do diabo. O diabo tem nada, rapaz. O número 7 aqui está mostrando, por exemplo, são 7 notas musicais, né? 7 dias da semana. Então dá
para você uma qualificação de que esses 7 dias não tem nada a ver com o diabo. Aqui, segundo um livro que chama Baal Haturi, esses 70 velhos representavam as 70 almas que desceram ao Egito. Êxodo 46, versículo 27. Porque quando Jacó desceu ao Egito, desceu com ele 70 almas. Quando for falar Baal, lembra de Baal? Baal. Baal. Porque o nosso rabino, da Academia de Moisés, ele nos ensina chamar Baal. Em português chama o que? Baal, que está escrito Baal. Mas o hebraico não é o que está escrito, é o que se pronuncia. Né? Aí a gente sabe pelas caracteres do hebraico. Então, o nosso rabino Rony, que é o líder da Academia de Moisés em Jerusalém, em Israel, né? É de lá que a gente recebe as transmissões e os estudos pela academia. E eu já tenho 3 anos estudando a academia. Já estava falando para Deus hoje, esse mês de julho eu quero tirar, para fazer todo dia as aulas da academia, para crescer mais em conhecimento e sabedoria. Baruch Hashem. Aqui diz assim, nós 18. Preparai-vos para amanhã. No princípio, Deus não se zanga com os que se queixaram. Se tem um bom motivo para isso, né? Quando você se queixa que tem um motivo, Deus não se zanga. A prova é que em outras ocasiões, Êxodo capítulo 15, versículo 24, as águas amargas em Maná, e a falta de comida no deserto de Sim, a falta de água em Refidim, Deus não só não irou-se contra o povo, mas atendeu prontamente suas demandas. Neste caso, que eles reclamavam de carne, virou assim uma coisa esquisita. Porque neste caso eles ficavam resmungando, lamuriando, lamentando, churumingando, Lastimavam. lamuriar, tornou-se um passatempo para o povo. Uma ampla atividade familiar injustiçada que despertou a ira de Deus e uma reação implacável e exemplar. Quer dizer, ali contaminou todo. Eles não faziam mais nada, era só se lastimar, chorar, churumingar, lamuriar. E ali o Eterno se zangou, se irou, né? O interessante é que o Eterno, na sua sabedoria, aqui através da Torá, ele está falando com as pessoas que estão assistindo também. Uhum. Você está aprendendo alguma coisa, porque a obediência ela gera bênção. Se aquelas pessoas que foram obrigadas a martirizar a vida do pessoal israelita, eles sendo israelita, patriota mesmo, mas os egípcios pegavam homens para comandar homens. E pegavam homens de Israel, israelita, para comandar até tropas, para judiar, para exigir. Mas tem uns que eram pacíficos. Esses pacíficos foram os que receberam o espírito que veio de Moisés. No versículo 21 do capítulo 11, a gente vê que Moisés era um homem de fé, mas aquele vacilou, né? Ele diz assim, e disse Moisés, 600.000 homens de pé, e este povo no meio do qual estou, e tu disseste, dá-lhe carne e comerão durante um mês. Porque o Senhor disse, não vou dar carne, mas não é só por um dia, nem para 2 dias, nem Vai panturrar esse povo de carne até não querer mais. Um mês que vão enjoar, né? Eu de comer uma coisa só, todo dia a gente abusa. O nosso estômago já quando vê, já não quer mais, né? Mas o maná não. Eles comeram 40 anos. E de manhã era um sabor, à tarde outro sabor e à noite outro sabor. Mas não podia guardar para outro dia, senão estragava, né? Estragava, a não ser sexta-feira. Sexta-feira podia apanhar para 2 dias, para sexta e sábado, e não estragava, não dava bicho. No versículo 22, Moisés diz assim, degolação para eles ovelhas, vacas, lhe basta,
lhe bastem? Ou ajunta-se-á para eles todos os peixes do mar e lhe baste? E disse o Eterno a Moisés: será que o poder do Eterno é curto para dar tanta carne para 600 mil homens? Por que o povo de Deus, israelita, o povo judeu é feliz? Quem segue o judaísmo é feliz hoje? Me diz por quê? Porque confia. Porque a gente só fala em Deus, a gente não vai se preocupar com ninguém, não. Não se preocupa com o ser humano. A nossa divindade é Deus. Só Ele oramos, só Ele rezamos, só Ele glorificamos, só Ele adoramos. Baruch Hashem. E só Ele cantamos. Não tem esse negócio dessa divisão. Então, quando você corre atrás de muitos deuses, quem corre atrás de muitos amores, ou perde tudo, ou então não fica com nenhum. Tem a oportunidade, mas tudo passa na vida dele. Agora, o Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó, Deus que nós falamos todo dia aqui, Ele é perfeito e ficará com nós para sempre. Forever. E a gente vê que Moisés era um homem que ele tinha várias qualidades. Se colocar, ele era como um rei. Ele era um grande líder, ele era um profeta, ele era um homem experimentado. Ele de tudo, ele foi um dos maiores guerreiros. E aqui, quando o Eterno fala de tirar do espírito dele uma faísca que tocou a todos os 70, né? Mas teve um problema que não foi só 70, onde aumentou 2. Porque o número cabalístico é 72, gente. Os 2 eram de reserva. Então, por exemplo, existe 72 daimons, são principados e potestades que atormentaram o rei Davi e os reis antes de Davi. Mas quando chegou em Salomão, ele prendeu 72 daimons, através de 72 anjos de Deus, que desceu à terra e prendeu esses anjos até passar o reinado de Salomão. Eu vou seguir aqui, que eu estava lendo, e o Eterno separou 70, quer dizer, Moisés, ele mandou Moisés separar os 70. Mas no versículo 26 diz assim: e havia ficado 2 homens no acampamento, o nome de um era Eldade e o outro Medade. E pousou sobre eles o Espírito, porquanto estava entre os inscritos, e não saíram da tenda, e profetizaram no acampamento. E correu o moço e anunciou a Moisés e disse: Eldade e Medade profetizaram no acampamento. Respondeu Josué, filho de Nun, servidor de Moisés, um dos mancebos escolhido, e disse: meu senhor, Moisés, encarcera-os. E disse Moisés: tens tu ciúme por mim? Quem dera que todo o povo do Eterno fosse profetas, pondo o Eterno sobre ele o seu espírito. E recolheu-se Moisés ao acampamento, ele e os anciãos de Israel. Quer dizer, aqui quando Moisés viu Eldade e Medade profetizando que Moisés ia morrer e Josué que ia assumir, aí ele disse: ele está profetizando da carta, não está certo. Mas Moisés diz assim: bom se todos fosse profeta. Porque na realidade, nem todo mundo é profeta, nem todo mundo tem um dom de cura, nem todo mundo tem uma profecia, mas cada um tem partes disso aí que eu estou falando. Cada um. Que Deus deu é dom de Deus. Agora Moisés falou assim: se todos fossem profetas, não dá menos trabalho, né? Porque Moisés, ele sabia. Antes de Josué saber que ele era um dos escolhidos, Moisés já sabia que estava preparando alguém para assumir o lugar dele. Ele tinha que uma hora escolher um deles. E agora nós vamos encerrar o programa desejando para você um bom final de semana, né? Shabbat Shalom. Shabbat Shalom para aqueles que são de bom dia para aqueles que são Shabbat Shalom, Shabbat Shalom. Para você, meu amigo, que começou a interessar, todos os dias nós estamos nesse mesmo horário aqui fazendo esse programa. Se você ainda não é inscrito, vamos se inscrever no programa. Aqui a gente fala a verdade que está escrito no original.
Muita gente fala assim, porque tem gente que tem medo do Espírito de Deus. Eu não tenho. Se eu tiver em pecado, aí eu tenho. Eu tenho, porque Deus pode mandar ele mesmo me castigar. Mas os anjos também castigam a gente. Mas quando você está conectado com Deus, você não tem medo de anjo, não tem medo de demônio, não tem medo de espírito nenhum. Porque o maior está contigo. Maior que está em nós do que o que está no mundo. Né? Isso aí sim é verdadeiro. Então, o Espírito Santo, o pessoal em Deus, o Espírito de Deus. O Espírito de Deus, um anjo é um Espírito de Deus. E ele só vem se Deus permitir. Se Deus permitir. Se Deus não permitir, eles não vêm, eles são obedientes. Você vê que eles queriam ensinar a Torá aqui na terra, como nós estamos ensinando. Deus falou assim, não, para ensinar a Torá lá na terra, tem Moisés. E dali ele vai levantar Josué e outros líderes. De geração em geração tem pregadores da Torá. O Rabino, ele disse assim, e quando Moisés subiu aos céus, porque tem pessoas que pensam que Moisés só foi até o monte, né? Mas ele subiu aos céus. Quando os anjos viram Moisés, disseram, eita, um homem nascido de mulher aqui, o que ele está fazendo aqui? Um outro disseram, não, ele veio receber a Torá. Nós somos discriminados lá em cima. Quando alguém chega lá em cima, é discriminado. Aí ele disse assim, mas por que eles vão ensinar? Por que não é nós que vamos ensinar? Eles são pecadores. Desobediente a Deus. Aí o Eterno disse assim, Moisés, fala por que tu vai ensinar? Aí ele disse assim para os anjos, um dos mandamentos do Senhor diz assim, porque eu vos tirei da terra do Egito. Vocês, anjos, vocês já estiveram escravizados na terra do Egito? Vocês nunca passaram fome, rapaz. E ali ele foi citando várias coisas, né? E os anjos não passaram pelo sofrimento que os homens. Aí os anjos cantando lá, né? Shalom, 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 né? Kadosh, Baruch. Aí o Eterno, vocês são bons para me adorar. Esse é o serviço de vocês. Né? Porque cada anjo tem a sua função específica, né? O anjo não vem fazer tudo aqui na terra, não é Deus. Cada um tem a sua missão. Ele não é Deus, né? Aí, mas na verdade, vamos encerrar o programa, desejar para você um bom final de semana, um abraço para você, Paulo Roberto, ligado com a gente, Tamarapá Pioneira, o Vanderlei Mota, Jorge Bellet, também o Levison Oliveira, Zeca Moreira, pessoal aí da turma do rádio, né? E também da TV, como TV Criativa, Café, Daniel, Milton Farias, lá da TV Líder, né? O Coca, né? Que é o proprietário lá da TV. Então, todos vocês aí, proprietários. Tio Vigílio, né? Do canal Conexão aí da TV, um abraço para ele. E uma ótima semana. Para Dona Valderez, para o Félix Miranda, um abraço para ele. Das 6 horas da tarde, que é a mudança do dia para a noite. O Félix Miranda está operado. Eu tive com ele uns 2, 3 meses atrás, né? Fui lá conversar com ele, cheguei lá, Félix, eu vim só te ver. Aí ele parou o computador, parou tudo, virou para mim e ficamos conversando normal, tranquilo, né? Porque a gente é amigo desde criança, nossa família é amiga. Eu vi o Tião crescer, o Félix Miranda é um pouco mais velho que ele, acho que 1 ano, 2 anos. Mas toda a família deles a gente conhece, né? Shalom, shalom, e a gente pede oração aí pelo Félix Miranda, você gosta de orar, né? Interceder para as pessoas que estão enfermas, lembra-se, o Félix Miranda precisa de nossas orações, né? Todos nós precisamos, né, Ruth, de oração. A gente está sempre carente. Quanto mais oração, mais poder. Então fique na paz, tenha um domingo abençoado. Está chegando um domingo aí abençoado, né? Amanhã. Sei que muita gente tem projeto para ir para as praias, para a chácara, para a granja, para a fazenda. Né? Um abraço também para o Grupo Zucatelli, né? Aí também tem um empreendimento muito grande. A gente se alegra com isso. Mas para você, meu amigo, minha amiga, que vai beber, não beba. Se você beber, não dirija. Se você for dirigir, não beba. Mas se você beber, bem de Uber, né? Pega um táxi, lotação, mas não bota o seu família em risco, não. Tenha um bom dia. Shalom, shalom, Adonai.